E aí, moçada, tudo bem? Sei que faz tempo que eu não apareço por aqui, que não tem ensino marxista, que não tem vídeo no canal, especialmente por aqui no cenário, mas depois de várias questões pessoais, várias circunstâncias estavam fora do controle, o canal tá voltando à normalidade, vídeos vão voltar a sair por aqui e eu estou voltando com um vídeo que eu tinha preparado, li o livro, já tinha me organizado para gravar e lançar diversas semanas atrás, na verdade na semana do Oscar, que é Nomadland, o grande vencedor do Oscar desse ano, que é extremamente relevante politicamente, extremamente crítico ao capitalismo, e é por essa razão que é o vídeo que marca o retorno aqui das movimentações do canal. Então, como tem muita coisa pra gente falar sobre essa obra, sobre Nomadland, roda a vinheta. Nomadland é um filme muito importante para 2021. Ele não apenas fala de um assunto que é muito relevante, que é a questão da real situação, né, do império, do país mais rico do mundo, da terra dos livres, né? Como é os Estados Unidos, como os Estados Unidos se vendem. E essa crítica aos Estados Unidos, especialmente a ausência completa da possibilidade de se imaginar, de se organizar um futuro na situação atual do neoliberalismo americano, especialmente depois da crise imobiliária de 2008 para cá, ela vem de mulheres. Né? A Jessica Bruder é a jornalista que escreveu o livro, o Nomadland. A Frances McDormand é a artista de Hollywood famosa, rica, que tinha 2 Oscars e agora tem 3 Oscars de melhor atriz. E comprou os direitos de fazer o filme sobre essa obra, sobre o livro Nomadland, e também de outras 2 mulheres, né? Uma mulher asiática, a Chloe Zhao, que é o 3º filme que ela dirige, os 3 filmes com essa questão crítica, com essa questão das sociedades e comunidades à margem, e a figura, uma das figuras principais que representa tudo isso que o Nomadland trata é a Linda May. Né? A gente tem outros personagens femininos também, a gente tem a Swank, que interpreta um papel muito importante no filme, mas eu li o livro para poder fazer esse vídeo e poder, como diz, aprofundar melhor a análise do filme, e durante a tessitura, né, durante o desenvolvimento do livro, a Linda May é o personagem principal. Né? A Swank, embora ela tenha tomadas e passagens importantíssimas no filme, como vou trazer daqui a pouco, a Linda May, ela é o exemplo, né? A gente fica sabendo por que eu vou apresentar a Linda May, essa desconhecida, essa senhorinha da vida real que aparece no filme, antes de começar a fazer a descrição do filme. Eu acho que é bom a gente começar falando da pessoa real, da situação real que recai agora sobre os filhos daquelas famílias da época dourada dos Estados Unidos, né? Ou seja, aquele sonho do modo de vida americano que era prometido na década de 50, na década de 60, né? A garantia de emprego, a casa com a cerquinha branca, o acesso aos bens de consumo. As pessoas que nasceram naquelas décadas, né, hoje em dia estão totalmente abandonadas, sem perspectivas de futuro, estão cada vez mais impossibilitadas de manter as suas casas, não tem os valores de aposentadoria, especialmente para as mulheres que historicamente sempre receberam menos. Ele agora na aposentadoria delas fica ainda mais brutal essa diferença. Eu opto por começar falando de Linda May, ao começar a falar de Nomadland, porque a Linda May é uma nova ambulante que o sonho americano, né, essa questão que é vendida ideologicamente para todos os países do mundo, que aqui tá difícil, mas lá nos Estados Unidos dá certo, lá todos os sonhos se realizam, ela é uma grande farsa, como todos os sonhos e todas as promessas que são feitas pelo capitalismo, especialmente no neoliberalismo, a sua forma mais selvagem e que nos acompanha aí há 40, quase 50 anos. A Linda May,
é uma pessoa que nasceu nessas décadas aí de 50 e 60, ela foi para a escola, né? Ela é técnica em construções e edificações, mas, né, por ter vindo aí de uma classe média mais baixa ou de uma classe trabalhadora clássica mesmo, ela teve pouco tempo para poder ficar nesse seu cargo, que seria de praxe, e aí ela foi trabalhar em outras empresas, ela foi trabalhar em cassino, né, como menina que vendia cigarros e tudo mais. E aí, conforme vai ficando cada vez mais difícil essa situação de depender de empregos do trabalhador assalariado normal, ela acaba, depois especialmente da crise de 2008, da crise imobiliária de 2008, não tendo para onde ir e acaba tendo que vender as últimas coisas que tem, comprar um carro e um reboque atrás onde ela vai passar a morar. A possibilidade de vida nessas condições, uma pessoa idosa, mulher, que mesmo tendo trabalhado a vida inteira, como ela diz nessa cena aqui com a Fern, a personagem da Frances McDormand, que ela diz: eu trabalhei a vida inteira e minha aposentadoria seria de $500, né? Um valor que obviamente não tem condições nenhuma de manter uma vida normal, especialmente em uma casa, pagando as contas e tudo mais. E é um valor, e é aqui uma informação que está no livro e não no filme, que ele é praticamente a metade ou 40% a menos do que um homem médio receberia nas mesmas condições de aposentadoria, né? Ou seja, essa diferença salarial que a gente fala, né? E aí sempre vem algum liberal aleatório falar que isso não existe, que isso é invenção, que as pessoas calculam aí em 25% a menos ou 30% a menos que as mulheres recebem, que os homens, para o mesmo cargo, para as mesmas condições, etc. Isso, ao final de uma vida de 60 anos, como é o caso da Linda May, coloca ela numa situação muito mais delicada, muito mais frágil, ao chegar nesse momento muito peculiar, que demanda mais atenções da vida de uma pessoa, que é a terceira idade, muito mais frágil que um homem qualquer. Isso somado à situação dos Estados Unidos, onde não existe sistema público de saúde, onde existem cada vez menos oportunidades de emprego, né, no neoliberalismo, coloca a Linda May nessa situação onde ela nos conta que já pensou em se matar, né, se incinerar ali, colocando fogo num botijão de gás, mas só não o fez por conta dos cachorrinhos que ela tinha. Então, depois de fazer essa introdução desse personagem real, dessa situação, dessa atriz, dessa trabalhadora que aparece no filme, vamos a Nomadland. Nomadland é um filme sobre o luto nos seus mais diferentes aspectos. A gente começa com a Fern, a personagem da Frances McDormand, literalmente abrindo ali onde tem um estoque provisório para ela poder colocar todas as suas posses, né? Toda a sua vida, todos os itens da sua casa que foi fechada. O filme nos dá pouquíssimas informações sobre o que aconteceu naquela fábrica da Empire, né? Fala que ela, devido à crise de 2008, são só algumas linhas, né, no começo do filme, devido à crise de 2008, diminuiu a demanda por gesso, que era fabricado ali há quase 90 anos, e aí poucos meses depois o CEP foi cancelado. Mas, na verdade, o que aconteceu foi metade da história foi bem contada. Realmente houve o fechamento dessa cidade/indústria, né, ali no meio oeste americano, né, a cidade de Empire. Os moradores, pessoas que moravam ali há 30, 25, né, décadas, diversos anos, não interessa o quanto tempo estavam, todos foram obrigados a deixar a sua comunidade. Se eles pagavam, as casas eram de propriedade, foram construídas pela empresa, se eles pagavam ali um valor de aluguel simbólico, no fim das contas, ao final da operação, na vida real, a área inteira foi cercada com cerco de arame farpado e a empresa só colocou algumas cabras para comerem a grama, para poder manter a coisa ali minimamente organizada. Na vida real, a fábrica também reabriu meio que parcialmente depois dos eventos do filme, do livro, né? Que vão girar aí em torno de 2011 a 2014, 2015. O filme foi filmado mais recentemente. Mas basicamente mostra o que seria, né, de forma fictícia, uma pessoa dessa cidade, né, que se tornou fantasma, onde as pessoas perderam não apenas a sua raiz ali
de vida, mas a sua comunidade, a sua forma de meio de vida e, obviamente, a partir da existência dessas estruturas, com seus sonhos, com as suas desejos, né, de imaginar a evolução e a melhoria da vida. Então a Fern ela começa pouco tempo depois do fechamento dessa cidade, por isso seus bens estão ali, e antes do fechamento da cidade, que a gente não vai saber exatamente o tempo, que não vem ao caso, ela perdeu o marido depois de uma longa batalha com câncer, alguém que ela esteve junto a vida inteira, alguém que era muito importante para aquela comunidade. Então, dado a esse luto pesado da perda do companheiro, que ela depois, mais tarde, no final do filme, ela comenta que ela ficou ali, porque se ela fosse embora não haveria nenhum vestígio que o marido dela existiu, né? Porque ele não tinha família, ele não tinha pais, eles não tiveram filhos. Se ela fosse imediatamente depois da morte dele, era como se ele nunca tivesse existido, né? Ele não teria mais nenhum vestígio dele. Ou seja, o luto em suas mais diversas facetas. É o luto pela perda da comunidade, é o luto pela perda da possibilidade de trabalho, pela possibilidade econômica, é o luto pela perda do marido. E o que a gente vai ver no filme, que basicamente é o que é essa vida sem raízes, sem comunidade, sem estrutura que a Fern é obrigada a seguir como forma de sobrevivência, é um luto do sonho americano, né? Ele é um luto do futuro, ele é um luto da possibilidade de se imaginar qualquer coisa que não seja a sobrevivência. É um filme onde a Chloe Zhao, ela, nos 17 primeiros minutos, a gente nem tem trilha sonora, né? É basicamente essa construção dela saindo nesse cenário, e aí ela começa a sua sequência de trabalhos precarizados, sem nenhum tipo de direito trabalhista, sem nenhum tipo de proteção médica, ainda mais odontológica, sem direito a férias, sem nada, ela começa na Amazon. Até menciona que o dinheiro da Amazon é muito bom, ela chega ali com a sua van, vai parar no estacionamento que é fornecido pela Amazon. E uma coisa muito interessante de se já começar, né, para a gente poder vendo os tipos de locais e oportunidades de trabalho que a Fern vai ter, começar pela Amazon, é que a Amazon, e o livro fala disso com muita minúcia, o livro da Jessica Bruder, a Amazon faz uso de propaganda, de sites de participação em feiras locais para atrair esse grupo de pessoas mais velhas, aposentadas ou meio aposentadas, né, com aposentadoria parcial, prometendo para elas uma vida de viagem, de liberdade, que elas vão poder conhecer ali seus amigos e tudo mais. Mas, por mais que eles paguem aí um pouquinho a mais, né, do salário mínimo federal americano, que é uma mixaria, $11, a Amazon recentemente liberou para $15, todos nós sabemos que a forma de exploração que esses trabalhadores sofrem é o que constitui o Jeff Bezos ser a pessoa mais rica do mundo, uma pessoa que ficou ainda mais multibilionária durante a pandemia, um momento onde se intensificou essa questão da exploração. Começar pela Amazon nesse momento, por mais que não tenha nenhuma cena ali específica da questão da exploração, mas a gente tem umas dicas, né? Quando a gente junta as informações do livro com as cenas do filme. Então, por exemplo, aqui essa cena mundana, né? Da Fern andando com a sua caixa aqui, lá dentro do armazém da Amazon. Na verdade, isso aqui, no livro nos lembra que essas pessoas idosas, mais velhas, sem proteção de saúde alguma, elas têm que andar em média 15, 20 milhas durante aí 12 horas de turno de trabalho num chão de concreto extremamente duro. Obviamente o preço físico desse tipo de trabalho em pessoas dessa idade avançada ele é brutal. Na Amazon existe ali um atendimento, uma ambulância para casa ali de superaquecimento, ataque cardíaco, alguma coisa, e eles deixam no final ali do turno das pessoas livre acesso a analgésicos das diferentes potências e tudo, porque é a única forma de alguém aguentar o quão extenuante é esse trabalho. E outro frame que a gente não dá muita atenção, o filme não destaca nada de especificamente crítico aos locais na qual a Fern está trabalhando,
é que nessa cena aqui que tanto a Fern quanto a Linda May tá passando o leitor de código de barras aqui para processar o trabalho delas, esse trabalho é tão repetitivo e cansativo que no livro a gente fica sabendo que a Linda May teve uma lesão por trabalhar aí os 3 ou 4 meses, que é o período no qual tá aberto essa oportunidade na Amazon. Ela teve uma lesão de repetição tão grave que ela levou foi 2 ou 3 anos nessa sua idade avançada para conseguir se recuperar e voltar a trabalhar lá posteriormente. Por mais que o filme vá mostrando outros lugares, além da Amazon, em todos eles, eu vou pegar o assunto aqui de forma separada dos locais onde a Fern vai trabalhando para a gente poder ver isso. Por exemplo, entre ela ir para a Amazon e o próximo trabalho, ela vai lá naquela reunião do Rubber Tramp Rendezvous, onde tem o Bob Wells, onde ela vai trocar experiências com outras pessoas que estão nessa situação. Mas antes de eu falar desse assunto, a gente vai ver que depois disso ela vai trabalhar, ela encontra a Linda May novamente e vai trabalhar como uma guia ou responsável, supervisora de um parque nacional dos Estados Unidos, onde a gente vê elas limpando banheiro, ligando luz lá para uma festa de aniversário, etc. Mas o livro nos traz a realidade que esses serviços são terceirizados, o governo federal americano terceiriza para as empresas para poderem cuidar desses ambientes, dessas reservas florestais. Como toda terceirização, como onde o capitalismo coloca seus tentáculos, as condições de trabalho são extremamente precarizadas, nesses ambientes que são extremamente quentes, que demanda muito fisicamente. As pessoas, os trabalhadores, não têm proteção alguma de saúde, não segura absolutamente nada. E quando interpelados, quando o governo federal americano é interpelado até pela própria jornalista que escreveu o livro de Nomadland, a Jessica Bruder, sobre reclamações de casos de abuso, de violência contra os funcionários, além obviamente da exploração nessas condições de trabalho ali muito pesadas, a postura do governo americano é de, olha, não tem nada a ver com isso, a empresa ela não nos deve satisfação de nada sobre essa questão. Então, mostra esse descaso completo. Os outros trabalhos que ela vai ter, ela tem aquele trabalho na lanchonete, que ela vai ter ali com o personagem do David Strathairn, que é um ator famoso, já concorreu ao Oscar também. É o único outro ator profissional do filme. Ela trabalha numa lanchonete. Mas o último trabalho dela, que dá uma grande atenção assim, é na colheita de beterrabas no Nebraska. E esse trabalho aí, o filme não mostra de forma muito rasa, ele dá uma ideia daquela proporção do que é, mas na verdade num ambiente extremamente gelado, as pessoas tendo que acordar de madrugada para ajudar esses caminhões que estão correndo para fazer a colheita da beterraba em monocultura antes do frio chegar nos estados ali que sofrem mais com o inverno nos Estados Unidos. Então, é um trabalho extremamente pesado, com a questão climática, o maquinário é muito perigoso, Na narrativa do livro, a Jessica Bruder traz que teve problemas lá graves, pessoas com risco de se machucar. Ela mesma, como várias outras pessoas, durou pouquíssimo tempo, durou uma semana trabalhando aí nesse lugar. O que mostra, por isso que eu separei aqui essa questão das questões econômicas primeiro, porque todos os trabalhos que a gente vê a Fern executando nesse filme, seja trabalhando na Amazon, depois ela arruma um negócio ali para vender um local que vende pedras, depois nessa questão do Parque Nacional, ou depois nessa lanchonetezinha, e especialmente nessa questão da colheita das beterrabas depois, mostra que são trabalhos extremamente precarizados, trabalhos que exigem fisicamente, de forma absurda, especialmente levando em conta essa população mais velha, mais branca, que inicialmente foi o que constituiu esses nômades pós-2008, depois da crise imobiliária, etc., mostra essa questão do luto, que esses literalmente as pessoas às quais foi prometido o sonho americano, os filhos daquelas famílias que tiveram essa oportunidade naquele período entre o pós-guerra e o começo do próprio neoliberalismo,
de poder ter acesso a bens de consumo, de poder planejar a sua vida minimamente, isso não existe mais. Né? O que sobra são esses empregos precarizados, terceirizados e que a única forma de se manter sobrevivendo é ir de um lugar para o outro, é ir de um estado para o outro, para se ter a possibilidade de sobreviver. Né? Mas é uma sobrevivência literalmente sem raiz, porque está todo mundo sobre rodas. Né? É uma sobrevivência com... não existe nenhum tipo de luxo, questão de qualidade da alimentação, a gente vê lá, é tudo comida industrializada, enlatados, etc. É, obviamente, uma questão financeira, né, além dos locais que eles estão ali, o que mostra que o luto principal de Nomadland é pela segurança econômica, é pela possibilidade desse sonho americano, né, de desbravar o Velho Oeste, porque todos os cenários que a gente vê no filme são cenários do Velho Oeste, né? São do oeste dos Estados Unidos. E a gente vê, dadas as condições econômicas, né? Dado a situação dessa personagem da Fern, que em todo lugar que a gente vê a gente vê a proporção das tomadas da Chloe Zhao, é sempre o foco principal é na natureza, é nesse cenário do Velho Oeste. E aí, numa escala muito menor, ou é a Fern no seu carro, ou é a Fern sozinha, né, para mostrar o contraste dessa solidão, né, nesse abandono econômico, nesse ápice do individualismo americano e neoliberal, é o indivíduo sozinho contra a dureza da natureza e de uma forma muito reflexiva, né? Ou seja, se o que constituiu a ideia desse país é dessa questão, né, da aventura de desbravar terras, né, virgens, obviamente, né, e dizimando a população indígena local, quem fundou essas cidades que a gente vai acompanhando na aventura, né, no ano aleatório da Fern, foram pessoas também exploradas, vindo de outros locais da Europa, etc., ou das 13 colônias mesmo, e indo ali, a partir disso, construir o seu futuro, ter a sua terra, ter a sua estabilidade e atingir o sonho americano, agora é o contrário. Esse mesmo cenário, os filhos, né, os descendentes dessas pessoas, hoje em dia só tem o cenário para olhar, só tem a natureza para contemplar. Não existe a raiz, não existe a estabilidade, não existe a promessa. Não existe o próprio sonho americano. Agora, já que eu falei da parte econômica, dessa questão do trabalho, do sonho americano e tudo mais, vamos entrar no lado mais pessoal, do lado mais humano da narrativa, que é os contatos que a Fern tem, né, que a Frances McDormand tem, com as pessoas reais, com os nômades reais, que foram todos, né, personagens principais do livro da Jessica Bruder, como disse, especialmente a Linda May, o Bob Wells e a Swanky, para mostrar muito que na completa destruição do sonho americano, no abandono, né, nessa ápice da visão do individualismo, que é um indivíduo sozinho ou num carro sozinho contra a dureza e a vastidão da natureza, é a partir da comunidade, a partir do apoio, da colaboração, de ensinar as habilidades necessárias para sobreviver e ter uma vida minimamente digna nessas condições aí de vivendo em carros, dependendo de empregos provisórios e tudo mais, que as pessoas passam a se encontrar ali, né? Passam a dividir as informações online, né? Entregam mapas desenhados às mãos umas para as outras e especialmente tem aquele encontro, né, Rubber Tramp Rendezvous, que a gente vê ali, que a gente conhece o personagem do Bob Wells, que é onde a gente vê essa imagem aqui que eu gosto muito, que é a Fern feliz, né, de estar numa comunidade, nem que seja de forma provisória, e aí a gente vê que eles aprendem, dão dicas de tudo, falam como é que conserta pneu, como é que vai usar o balde lá como banheiro dentro da van e todas as questões necessárias para poder sobreviver nessas condições adversas. E o Bob Wells faz ali suas críticas
ao sistema capitalista. Eu não vou dizer que são anticapitalistas, mas não deixam de ser, de certa medida. O que a gente ouve da Linda May, né, como eu já disse lá atrás, essas dificuldades, a aposentadoria, os trabalhos que a gente vê que ela tem que executar e essa desesperança, ela, ao mesmo tempo, ela serve para identificar e ver que as pessoas estão no mesmo barco e elas se ajudam, né, se conectam e tentam levar isso da melhor forma possível, né? Então eu vejo na forma como o livro usou as três personagens isso, né? A questão da amizade, da parceria, de ser alguém com que você pode conectar e chamar de amiga próxima. Você tem a Linda May, né? Que ela trabalha com a Fern na Amazon, trabalha com a Fern, faz com que a Fern vá até o encontro ali dos nômades e depois trabalha com ela no Parque Nacional. Ela é essa questão da amizade. E esse abraço aqui das duas na última participação da Linda May no filme, para mim ele representa essa união de mulheres que fez com que a gente estivesse assistindo a essa obra crítica em 2021, né? Então o abraço aqui da Frances McDormand com a Linda May da vida real no filme, ele está representando a Chloe Zhao, ele está representando a Jessica Brother e as centenas, milhares de mulheres americanas de terceira idade, meia idade, que só tem como possibilidade de vida, de imaginar um futuro, essa vida sem raiz, essa vida sobre roda. O personagem do Bob Wells, ele é mais como uma questão mais de referência intelectual ali, como se fosse alguém muito experiente nessa questão, como fosse um mentor, né? Mas não deixa de ter o toque da questão emocional, né? Quando a gente fica sabendo, por exemplo, que a cena no final, onde ele fala que o filho dele que faria 33 anos suicidou aos 28, ele é de um senhor de idade americano, realmente contando aquela história que ele mal conta para as pessoas na sua vida, contando em frente às câmeras, né? Então, mostra que, especialmente por ser essa faixa etária mais avançada, que a quantidade de perda de pessoas queridas, além de toda essa questão do sonho e da parte econômica, ela é muito importante de ser dita. Embora a Fern seja uma personagem fictícia, a perda que o Bob Wells passou, ela é real. Ele é outra pessoa de luto. Ele é um outro indivíduo de luto que, além de ter esse luto de ter perdido seu filho dessa questão tão delicada que é o suicídio, segue sendo essa pessoa que não tem outra opção senão morar sobre rodas. E a terceira pessoa que fecha essa trinca é a Swank, né? Que a primeira vez que eu assisti esse filme, eu confesso que eu fiquei muito emocionado com a cena dela, que quando elas estão conversando ali, porque o papel da Swank é mostrar a questão da saúde, né? A questão da fragilidade, o abandono dessas pessoas que não têm sistema de saúde público, que nessas condições com pouco dinheiro fica mais difícil ainda de poder fazer qualquer coisa. A Swank não morreu na vida real, isso foi dramatizado, a Swank está viva. Todos ganharam algum dinheiro por conta do sucesso desse filme, que obviamente foi limitado devido aí à pandemia. E a Swank, a fala dela que me emocionou é isso, né? Ela conta do câncer e tal, fala, a minha vida foi muito bem vivida. E ao invés da gente ver ela listando as coisas que seriam normais de ver se listar, que seria, criei meus filhos, tive uma casa, conquistei qualquer coisa profissionalmente, ela tá falando das vezes que ela conectou com a natureza andando de caiaque. É porque eu vi uma família de alce não sei aonde, é porque um pelicano pousou a 2 metros de diferença de mim, pertinho para poder ver. E aí mais tarde, antes da morte da Swank, a gente vê a Fern recebendo um vídeo que é a realização do que ela escreveu do lugar mais bonito que ela esteve, né? Que é aquela questão ali do ninho de andorinhas, dos ovos boiando na água e o reflexo desses pássaros voando, circundando ela. Ou seja, ao mesmo tempo que tem essa questão da dureza, do abandono médico, do abandono completo dessas pessoas idosas, mostra essa questão bonita de onde que essas pessoas nessa situação vão achar suas conexões, vão fazer memórias, né? Num mundo onde não há futuro, a garantia é a terra, é a natureza, então essas memórias e questões com os animais, com a natureza, ela faz parte importante da narrativa. Além de ter diversas tomadas
né, da Fern em momentos que ela está ali tentando manter uma conexão. Então, todas as vezes que a gente vê a Fern parada olhando para a natureza, é isso, tipo, não me restou mais nada. Eu não tenho marido, eu não tenho filhos, meus amigos eu encontro de quando encontro os meus trabalhos precarizados, eu tenho o meu carro e eu tenho a natureza. Essa reversão, né, do neoliberalismo, do abandono, ela é muito escancarada nessa cena. Depois de falar da questão econômica, depois de falar da questão emocional, desses personagens de apoio que são de pessoas da vida real, a Linda May, a Swank e o Bob Wells, eu vou concluir falando um pouquinho dessa questão do personagem aí, Dave, né, do David Strathairn. Ela acaba conhecendo um homem, né, que está ali também naquelas condições, que eles têm ali algum tipo de afinidade, alguma coisa nesse sentido. Só que do ponto de vista da Fern, isso fica muito evidente aqui nesse frame que eu adoro, que é esse frame aqui onde a gente vê exatamente a realidade dela sem raízes, né, nessa sua casa sob rodas, neste contraste perfeito com a casa na qual o David vai morar depois ali com seu filho, com seu neto e tudo mais. Que uma mulher que a gente sabe que passou os últimos vários anos da sua vida cuidando de um marido doente, né, vendo esse marido ser levado pelo câncer, ter que lidar com esse luto e aí essa responsabilidade de representar a memória dele perante a comunidade e ver a sua comunidade destroçada, ela é brutal. Especialmente nessa situação onde depois de se tornar viúva, ela não pode nem se aposentar porque o valor seria irrisório e mesmo tendo aí experiência, qualificação, como a gente vê aí na cena onde ela vai, né, num local lá de empregos, a pessoa fala que não tem emprego, ou que ela tem que pegar um papelzinho numa lavanderia para poder vender pedra, alguma coisa nesse sentido, que ela não tem a menor capacidade de planejar uma situação onde ela possa ter um parceiro, onde ela possa construir uma vida raízes novamente. Não apenas pela questão econômica, mas pelos traumas, pelo luto ainda está muito vivo, muito recente, né? Então, quando a gente vê ele passando, ele passa mal, tem que fazer uma cirurgia, e tem esse frame aqui ótimo, que é o tamanho da questão da saúde, o hospital e a Fern pequenininha aqui fora, é isso, né? A questão das pessoas de terceira idade, elas precisam de mais atenção médica, essas situações vão acontecer e esperar, né? Ou pelo menos imaginar que alguém que passou por tudo isso recentemente vai ter a mínima condição emocional, a disponibilidade de ter um relacionamento de novo, de fazer um compromisso, imaginar alguma coisa, ela é totalmente fora da realidade, né? Então, esse frame aqui da Fern afastada, né, como uma convidada, vendo o David com o filho tocando o piano, um cara que acabou de ter um bebê e tudo, mostra muito isso. Essa estabilidade, essa raiz não me pertence, as possibilidades de eu poder ficar aqui, seja emocionalmente, seja financeiramente, são mínimas, então é por isso que ela vai embora. No final do filme, obviamente já encaminhando para o final aqui do vídeo, mostra que o ciclo continua, né? A gente vê ela no começo na Amazon, depois vai para o acampamento dos outros nômades, depois ela vai para o Parque Nacional, depois vai para a lanchonete, vai colher as beterrabas e depois dessa tentativa aí de ficar um tempo com o Dave, começa tudo de novo. A gente vê ela indo para a Amazon, a gente vê ela indo para o acampamento onde ela encontra o Bob Wells e aí a conclusão do filme é ela meio que dando um avanço nesse seu processo de luto, né? Ou, né, além da questão do luto, ela estando numa situação financeira onde ela sequer poderia continuar pagando para poder manter aquele depósito provisório ali com todos os seus pertences do seu marido. Ela chega lá em Empire, fala pro cara, não, pode desovar tudo, eu não vou precisar de mais nada, nada, nada. E aí é ela na tomada última, né, na tomada final, que é literalmente ela andando aí de forma totalmente solitária, né? A gente tem várias tomadas dela solitárias em cidades antes, né? Na cidade que ela fica ali com o Dave,
e eles vão naquela questão dos dinossauros, tem as tomadas dela sozinha, uma tomada que é literalmente ela ali num cenário de Velho Oeste, né, ou de uma cidade muito antiga. E a gente vê ela andando, né, na fábrica vazia, vai na sala do marido, se emociona, e ela entra na casa dela que está totalmente vazia e obviamente numa referência ao filme lá The Searchers, do John Wayne, né, que é um filme onde basicamente é um veterano da Guerra Civil, que participa lá de resgatar uma parente dele que foi sequestrada pelos indígenas, alguma coisa nesse sentido. Ele devolve essa pessoa para a família, mas ao invés de se fincar raiz naquela questão ali, ele só vai ali em direção à natureza para mostrar essa questão, né, do individualismo, do cowboy, papapá. Mas aqui a gente vê que a clássica casinha, né, do trabalhador, a casa da raiz da segurança, nada disso existe mais. Essa segurança, o trabalho, a casa, nada disso existe. Então é ela fechando a porta da cozinha, pela última vez ou não, mas aceitando que o que resta para ela é ela sozinha, seja a pé ou no seu carro, ela no seu carro na última cena, contra a imensidão do Oeste, sem emprego, sem saúde, sem acesso à saúde, sem garantia de emprego, sem nenhum tipo de apoio, de possibilidade de imaginar uma velhice tranquila, segura e feliz. É isso que o neoliberalismo tem previsto para todos nós, e especialmente, como é o caso aqui, para as pessoas mais velhas. Não nos esqueçamos qual que é a situação no Chile, né, que privatizou essa questão aí das aposentadorias e tem uma taxa de suicídio gigantesca entre os mais velhos, porque a quantidade de dinheiro para poder se manter não é o suficiente. É o mesmo que aconteceu aqui no Brasil com essa reforma tributária, que se não for tocada vai ter esses mesmos efeitos, e é o que a gente vê nos Estados Unidos. Então, Nomadland é um filme que fala sobre muita coisa, tem muita coisa pra gente refletir e trazer, mas eu fecho trazendo que tudo isso que a gente viu, essa realidade, ela cada vez mais não está restrita às pessoas mais velhas. A própria filha da Linda May, a família dela toda na vida real, o filho com 2 ou 3 filhas, perderam a sua casa também depois da crise. A gente descobre isso no livro, e no fim das contas eles também passam a ter que adotar esse estilo de vida nomádico, né? Estilo de vida nômade, o que mostra que essa questão do apagamento do futuro, obviamente ele é mais preocupante e direto e mais brutal para as pessoas de terceira idade, mas que né, essa destruição dos direitos, das raízes, das possibilidades do neoliberalismo afetam a todos nós, não importa a nossa idade. Afinal, somos todos trabalhadores, somos todos substituíveis e imorríveis na mente dessas pessoas. Então, era isso que eu tinha para falar sobre o filme. Eu espero que tenha trazido as mesmas reflexões ou que permitam outras reflexões para quem assistiu até aqui. Eu agradeço muito a quem ficou até aqui. Como forma de ajudar o canal, de fazer circular esse conteúdo, se você achar que deve, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário, se inscreva aqui no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!